Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar da equação do gás ideal. Nos vídeos anteriores nós examinamos as três leis dos gases historicamente importantes que descrevem as relações entre as quatro variáveis, pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria, que definem o estado de um gás. Cada lei foi obtida ao se manter duas variáveis constantes, para se observar como a outra ou como as outras duas variáveis são afetadas por elas. Podemos expressar cada lei como uma relação de proporcionalidade, no qual usamos esse símbolo, que lê-se proporcional a. Então, nós temos que a lei de Boyle fala que o volume é proporcional ao inverso da pressão, para a quantidade de matéria e temperaturas constantes. A lei de Charles nos traz que o volume é proporcional à temperatura, mantendo-se a quantidade de matéria e a pressão constante. E a lei de Avogadro, estabelece que o volume é proporcional à quantidade de matéria, mantendo-se constante a pressão e a temperatura. Assim, nós podemos combinar essas três leis dos gases como sendo o volume proporcional à quantidade de matéria e temperatura e inversamente proporcional à pressão. Se chamarmos R constante de proporcionalidade, teremos, então, que o volume é igual a R multiplicado por NT dividido pela pressão. Rearranjando esta equação, chegamos na equação do gás ideal, na qual define-se como sendo pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria vezes R, constante dos gases, vezes a temperatura. O valor de R ele é dependente das unidades de pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura. A temperatura deve sempre ser expressa como temperatura absoluta, ou seja, em Kelvin. A quantidade do gás é normalmente expressa em mols. As unidades escolhidas para pressão e volume são geralmente atm e litros, respectivamente. Entretanto, outras unidades podem ser usadas. Em muitos países, a unidade SI pascal ou quilopascal é mais comumente usada. Nesta tabela, mostra os valores numéricos de R em várias unidades. O produto PV tem unidade de energia. Dessa forma, a unidade de R pode incluir joule ou calorias, como nós temos para esse valor de 8.314, em função de joule. Ao resolver problemas com a equação do gás ideal, as unidades de pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura devem estar de acordo com as unidades na constante dos gases. Nesse sentido, usaremos com mais frequência o valor de R como 0,08206 litro atm por mol por Kelvin. Suponhamos que temos pressão 1 atm, quantidade de matéria 1 mol, constante dos gases 0,08206 e temperatura 0 Celsius ou 273,15 Kelvin. O volume calculado é 22,4 litros. Essas condições de 0 graus Celsius e 1 atmosfera referem-se às condições normais de temperatura e pressão. No entanto, existem algumas controvérsias a respeito desse valor, pois em 1982 a IUPAC especificou que o valor padrão para pressão seria de 10 a quinta pascal, que equivale aí a 0,987 atm. Se você utilizar o valor de 0,987 atm nessa equação, esse valor vai ser de 22,7 litros aproximadamente. As leis dos gases simples que abordamos em aulas anteriores, como por exemplo a lei de Boyle, são casos especiais da equação ideal dos gases PV igual a nRT. Por exemplo, se para essa equação PV igual a nRT, N
quantidade de matéria e temperatura são constantes, o produto PV também é uma constante. Então, temos aí a lei de Boyle. Dessa forma, vemos que se NT for constantes, os valores individuais de P e V podem variar, mas o produto PV sempre será uma constante. Podemos usar então a lei de Boyle para determinar como que o volume de um gás varia quando sua pressão varia, por exemplo. Recentemente, nós deparamos com uma situação na qual PV e T são variáveis, enquanto o N, quantidade de matéria, é um valor constante. Dessa forma, nós temos que PV sobre T é igual a NR, que é uma constante. Se representarmos as condições iniciais e finais de pressão, temperatura e volume com índices inferiores 1 e 2, podemos escrever então que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2.